É hoje, viu? É hoje o julgamento da revisão da vida toda, mas a gente tem que trazer uma notícia aqui para vocês, aposentados e pensionistas, ficarem ligados. O governo atual não desiste de buscar a sensibilização e a reversão de votos juntos aos ministros do STF para a revisão da vida toda. Então, vocês precisam ficar ligados, buscar o argumento de vocês aqui, estar presente na discussão e, mais do que tudo, ficar ligadinho aqui no INSS Explicado para saber o resultado do julgamento de hoje. Então é hoje às 14 horas, começa a sessão plenária. Temos 2 processos antes da revisão da vida toda, mas a gente precisa ficar ligadinho e ver o que está acontecendo. Então, revisão da vida toda em perigo. O governo tenta nova investida para o julgamento de hoje. Você está no INSS Explicado, meu nome é Luan e a gente está trazendo aqui o tema da semana, revisão da vida toda, e você vai acompanhar esse tema ao longo da semana aí com a gente. Muito possivelmente hoje, com a fé de Deus, o julgamento da revisão da vida toda vai sair e vai sair favorável para os aposentados e pensionistas, mesmo o governo tentando de todas as formas inviabilizar tal julgamento. E você já pode ver aqui, ó, na enquete de hoje, a gente vai trazer aí um ambiente de discussão aí nos comentários. Você já vai deixar aí o seu curtir, o seu compartilhar, já vai deixar a sua inscrição no canal, porque você tem uma forma de retribuir a gente pelas informações que a gente tem trazido para vocês, que é justamente apoiar o canal. Então, se inscreve, compartilha e comenta aí a enquete de hoje. Você acredita que a revisão da vida toda trará impactos econômicos tão grandes para o governo, assim como eles estão dizendo? Pois é. E é justamente sobre isso que a gente vai comentar aqui hoje. Perceba, a agenda da ministra Carmen Lúcia de ontem, 29 de novembro. Novamente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e ministro Bruno Bianco, da AGU, lá conversando com a ministra sobre a pauta ali da ADI 7232. Mas a gente sabe também, né, que já teve essas visitas e você sabe o que é que o ministro Paulo Guedes está querendo, né? Você sabe o que é que ele quer. O que ele quer é reduzir ou inviabilizar o direito da revisão da vida toda aí para os nossos aposentados e pensionistas, né? Então vocês sabem que realmente o governo está trabalhando massivamente no intuito de buscar a alteração de votos referente a revisão da vida toda. E a gente precisa ficar ligadinho aqui no canal, a gente precisa ter argumentos para contrapor o governo, seja ele o atual, seja ele o governo futuro relacionado à revisão da vida toda. E mais do que isso, a gente precisa garantir a vitória dos aposentados e dos pensionistas nesse tema. Então, fica ligado que agora a gente vai trazer um estudo técnico a respeito daquilo que a gente vem falando aqui. Será que a revisão da vida toda realmente traz todo esse prejuízo que o governo vem falando? E a gente já tem dito aqui no INSS Explicado, inclusive na live que a gente teve, de que não é bem assim, de que o INSS, para fazer os cálculos, está ignorando várias coisas. Além disso, está superestimando os cálculos a fim de assustar os ministros e criar um ambiente onde seja possível que o governo gaste menos por um erro que foi cometido pelo próprio governo há anos atrás no cálculo dos benefícios previdenciários, e por isso ensejou a revisão da vida toda, numa falha que também foi do legislativo ao criar uma regra de transição que era mais prejudicial do que a regra geral. Então, assim, o segurado foi prejudicado lá atrás, a chance de reparação dele é a revisão da vida toda, e o governo tem tentado incessantemente trazer ponderações, trazer empecilhos para essa correção de injustiça social. Então a gente vai trazer aqui os argumentos para vocês terem na ponta da língua para viabilizar essa discussão agora. Então, revisão da vida toda gera todos os impactos econômicos que se diz? É o que a gente vai responder nesse artigo. Revisão da vida toda, impactos econômicos e suas evidências. Apesar da opacidade dos cálculos do INSS, identificamos erros que superestimam o impacto orçamentário da tese, e tá aí os criadores do conteúdo, Thomas Vitor Conte e Patrícia Arantes de Paiva Medeiros. Desde já agradecer os dois pelo excelente artigo e que vem corroborando aqui com as informações que nós aqui no INSS Explicado já vínhamos dizendo há muito tempo, que é algo visível, entendeu? Quem olha a nota técnica, quem vê os estudos econômicos e olha para os dados que foram apresentados pelo INSS em relação à revisão da vida toda, percebe que o que se tem ali única e exclusivamente é uma ferramenta de sensibilização equivocada no sentido de
frustrar os direitos dos aposentados e dos pensionistas, contando inverdades sobre os cálculos da revisão da vida toda. Então vamos lá. A discussão da revisão da vida toda decorre de equívocos no procedimento de apuração dos cálculos do benefício aos segurados. Antes de um veredito jurídico tão importante, é fundamental verificar se a análise fática disponível atende a critérios mínimos de qualidade que permitam uma decisão bem fundamentada, o que foi observado que não é. Vejamos. O impacto econômico da revisão da vida toda sobre as contas públicas teve seus valores estimados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, nas notas técnicas CEI 4921 de 2020, junto com o Ministério da Economia, e 12 de 2022, de IRBEM INSS. A primeira nota estima o impacto da revisão da vida toda de 46 bilhões em 10 anos, ou 4,6 bilhões por ano. Já a segunda nota técnica divulgada no último dia da votação da tese pelo STF surpreende, alterando a estimativa para 360 bilhões em 15 anos, ou 24 bilhões por ano. É evidente que, mesmo com o maior benefício da dúvida que possamos dar ao método de cálculo empregado, é impossível que as duas notas técnicas sejam simultaneamente verdadeiras, assim como é impressionante que os cálculos tão divergentes sejam apresentados menos de 3 anos um do outro. E você percebe que não faz nenhum sentido, porque o outro cálculo ele já leva em consideração um período que já abarca a emenda constitucional 103, como eu vou mostrar no gráfico a seguir. E, teoricamente, esses valores por ano eles deveriam dar uma reduzida, porque vai ter menos beneficiários atingidos pela revisão da vida toda, mais beneficiários atingidos pela decadência, e isso geraria uma redução nos valores. Logo, não faz nenhum sentido esses cálculos. Em uma análise mais cuidadosa das notas técnicas, a imensa disparidade entre elas deixa de ser tão surpreendente, pois ambas evidenciam cálculos com pressupostos falhos, metodologia obscura, com dados indisponíveis para conferência e auditagem. Apesar da opacidade dos cálculos apresentados, o que impossibilita uma auditoria rigorosa, foram identificados erros em pressupostos que, ressalta-se, possuem viés sistemático de majoração do valor final, os quais superestimam os impactos orçamentários da tese da revisão da vida toda. O que a gente vem dizendo, né? O governo vem buscando realmente demonstrar de maneira até leviana os custos exacerbados da revisão da vida toda, que não necessariamente existem, para frustrar o direito dos aposentados. Então eles estão sempre jogando a conta para cima. Nada, não sabe o que fazer, chuta para cima para poder assustar. Por exemplo, ambas as notas cometem erros grosseiros ao desconsiderarem os prazos de decaimento para avaliação que teria o direito de solicitar a revisão do benefício previdenciário. Vejamos uma imagem a seguir. Então perceba, o erro no período considerado no cálculo do INSS. Então você tem ali o período de cálculo que está sendo considerado pelo INSS de 2009 a 2022, mas ele ignora por completo os períodos de decaimento. Ou seja, o que está entre 2009 e 2012 já decaiu, porque de 2000 você só consegue revisar um benefício nos últimos 10 anos. Então só aqueles que entrarem de 2012 para frente, salvo as exceções de liberação da revisão superando o prazo de decadência, que são as hipóteses em que você demonstra que mesmo com mais de 10 anos você tem direito a revisar seu benefício, salvo essas hipóteses que tem algumas exceções, só quem pode revisar um benefício é quem tem menos de 10 anos. Então são as pessoas que deram entrada de 2012 a 2022. Então de 2012 até 2009 já decaiu, porque o prazo já excedeu 10 anos. Além do mais, a gente sabe que com a uniformização do cálculo de benefício por conta da emenda constitucional 103, estabelecendo regras que são gerais para o cálculo de benefício, não havendo distorções nem regras de transições no que tange a cálculo, o direito da revisão da vida toda, ele é considerado por muitos estudiosos, inclusive juristas, que ele acabou para aqueles que vão pedir o benefício pós-emenda. Então as aposentadorias concedidas após as novas regras da emenda constitucional não têm direito à revisão da vida toda e não podem ser adicionadas a esse cálculo. Então você fica com essa faixa de 2012 a 2019 pré-emenda,
que seria possível a revisão da vida toda, já tirando aí aqueles que ficam entre 2012 e 2009 e aqueles que ficam entre 2019 e 2022. A redução em 30% do intervalo de tempo hábil para o requerimento de revisão de benefícios previdenciários, correspondente a uma redução de 44,6% no total de segurados que estão possibilitados em discutir a revisão da vida toda. Apenas com este dado já é possível afirmar que mesmo a nota técnica do INSS estimando 46 bilhões em 10 anos, pode estar superestimada em quase 2 vezes o valor real do impacto da revisão da vida toda. Este percentual elevado de aposentados que perderam direito à revisão da vida toda devido ao decaimento é também o grupo que teria maiores ganhos no valor de suas aposentadorias, caso tivesse vitória. Porque quanto mais próximo você tá de 94, ou seja, quanto mais tempo laborado você tem antes de 94, e esses tempos laborados eles são com salários altos, maior é a chance de você ter correções na sua aposentadoria advinda da revisão da vida toda. Então, as pessoas que estão aposentadas há mais tempo são aquelas pessoas que estiveram mais tempo também sua vida laboral anterior a 94, porque a galera que vem aposentando agora, 2012, 2013, 2014, você já percebe que tem muito tempo pós 94. Então, pode ser que você não tenha tanta vida laboral antes de 94 que justifique alterações tão significativas na revisão da vida toda. Ou seja, não apenas as notas técnicas do INSS superestimam os números de pessoas que seriam potencialmente beneficiadas, como ainda superestimam o ganho médio na aposentadoria que essas pessoas ganhariam. Porque, obviamente, as pessoas que teriam condições de ter ganhos muito exorbitantes, elas estão entrando na faixa de decaimento. O INSS fala em 4,14% de ganho médio, 4,14% de ganho médio, mas o cálculo considerando a decadência seria de 3,1%. Pode parecer pouco em pontos percentuais, mas é uma redução relativa a 25% do ganho médio por aposentado elegível. Ao incluir na amostra que não tem mais direito à revisão da vida toda e pessoas que teriam maiores ganhos, há uma dupla superestimação do valor que se vai ter de custo médio anual. Uma atualização dessas estimativas, corrigindo pelos erros supracitados, chega no valor de 18,1 bilhões em 10 anos, ou seja, 1,8 bilhões por ano, muito aquém dos 4,6 bilhões por ano em um universo de distância dos inexplicáveis 24 bilhões por ano da segunda nota técnica. E não para por aí, há mais afirmações exageradas que decorrem destes erros. Por exemplo, afirmaram que potencialmente metade dos trabalhadores brasileiros teria direito à revisão da vida toda. Na verdade, para a maioria dos aposentados, a revisão não valeria a pena, porque suas contribuições eram menores antes de junho de 94 do que foram depois. Ou seja, eles estão desconsiderando que aqueles aposentados lá em junho de 94, julho de 94, eles poderiam estar começando a sua vida laboral com salários menores e foram progredindo ao longo da vida, o que não faria com que a revisão da vida toda fosse uma benesse, e sim um malefício para o cidadão. Por esta razão, e considerando as questões legais referentes à decadência e revogação do artigo 26 da Emenda Constitucional 103 de 19, é possível afirmar que a revisão da vida toda é um direito excepcional, que é o que a gente fala aqui no INSS explicado, né? Muita gente vende a revisão da vida toda como se fosse algo fácil, mas não necessariamente é. E varia de caso a caso, e normalmente, em alguns casos, tem o seu direito aí melhorado, mas não tão melhorado quanto se fala, ou às vezes nem melhora. Com base nas informações fornecidas pelo INSS na nota técnica CEI 4921 de 2020 e nas informações com base no contexto socioeconômico e demográfico brasileiro, é possível estimar que por volta de 10,7% dos aposentados por tempo de contribuição entre 2012 e 2019 teriam algum ganho em suas aposentadorias com a revisão da vida toda. Nas duas notas do INSS, os responsáveis pelos cálculos não se deram ao trabalho de disponibilizar nenhuma base de dado que permitisse uma auditoria independente do método que foi utilizado para se chegar a estes números. É lamentável que uma decisão judicial que possa afetar a materialidade do direito previdenciário, afetar a vida de
tantos e tantos aposentados e pensionistas e de todas as suas famílias, afetar as contas públicas e sua previsibilidade, chegue até onde chegou sem que as instituições tenham construído e disponibilizado evidências à altura para ajudar a racionalidade da decisão judicial e usando de subterfúgios e situações que assustam os julgadores no intuito de simplesmente reduzir o orçamento a todo e qualquer custo. Então, a gente precisa estar de olho, lutando claramente sobre essa possibilidade desses absurdos. A gente tem que estar de olho não só na vitória, mas também na modulação dos efeitos, porque a modulação dos efeitos é importante e justamente vai atacar essas questões que podem ser consideradas como graves para o orçamento. Então a gente tem que ficar de olho, saber que elas podem não ser tão graves quanto o governo pinta que é, e trazer informações de qualidades aqui para você, tá? Então, fica de olho, a pauta de hoje tem 2 julgamentos antes, como vocês podem ver, mas o processo da revisão da vida toda ainda está pautado. A gente tem que se ligar que pode ser que o ministro Nunes retire o destaque e a vitória já seja garantida também, mas a gente vai trazer para vocês aqui hoje todas as informações referentes ao julgamento da revisão da vida toda. Então, nosso encontro mais tarde para tratar sobre esse assunto, tá? Tá aí os processos, tem 2 processos antes, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental tratando de um feriado lá no município de São Paulo, e uma situação de direito penal que vem antes também aí, falando sobre possibilidade de razões finais, e aí sim, nosso tão esperado julgamento da revisão da vida toda, tá? Então, se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa o joinha. Nosso encontro mais tarde, muito possivelmente a gente vai abrir uma live, deixa aí nos comentários se vocês querem uma live sobre o julgamento da revisão da vida toda, para tratar direitinho aí sobre esse tema, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Meu nome é Luan e eu te encontro mais tarde com a vitória dos aposentados e pensionistas.